Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Pré-ENEM Legal. Sou o professor Douglas e na aula de Física de hoje vamos falar sobre conservação de energia. Para falar sobre conservação de energia, primeiro temos de entender como que funcionam os processos de energia. As energias são processos que surgem de várias formas na natureza. Esses processos estão em sucessivas transformações, uma forma de energia convertendo-se em outra. Podemos simplificar o conceito de energia como a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Na imagem que está aparecendo na tela, temos aqui um exemplo de energia eólica, algo que o Brasil acaba de bater o recorde na produção de energia eólica. A respeito desse princípio da conservação de energia, temos de entender que a energia ela não pode ser criada ou destruída. Ela pode apenas ser transferida ou transformada de um objeto para outro. Sempre que ocorre uma transformação de energia, a quantidade de energia total do universo ela não se altera. Então, como podemos ver na imagem, temos a energia solar que está sendo captada por uma placa de energia solar numa casa, e onde essa energia solar ela acaba sendo transformada em energia elétrica, gerando assim eletricidade para casa. Consequentemente, essa energia elétrica ela vai ser transformada em energia luminosa, no caso, no uso das lâmpadas. Quando se fala em transformações de energia, a gente tem que entender que a energia ela pode ser transformada em outras. Por exemplo, a energia química no corpo humano ela pode ser transformada em energia cinética, energia térmica, potencial, elástica, entre outros tipos de energia. A energia elétrica na televisão, por exemplo, ela pode ser transformada em energia térmica, luminosa, acústica. Então, é o que podemos observar de acordo com o que o próprio Antoine Lavoisier nos fala. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E assim é a energia do universo. Quando falamos nas transformações de energia, temos de entender que parte da energia ela é convertida em calor, que ao dissipar-se caoticamente pela vizinhança, ela torna-se cada vez menos disponível para a realização de trabalho. É o caso de algumas engrenagens de combustão. Temos aqui essa engrenagem. A gente pode observar que parte da energia que está sendo transformada, ela acaba sendo convertida em calor, o que acaba sendo dissipado, parte dessa energia para que se possa realizar o trabalho de utilização de determinado equipamento. A energia mecânica, que é uma das nossas principais energias, energia associada ao movimento, ela nos diz que o total de um sistema é uma grandeza que se conserva sempre que, sobre o sistema, não atuar forças dissipativas. Ah, professor, o que é força dissipativa? Força dissipativa é aquela força que se esvai, que se some, que se acaba. Dessa forma, as forças capazes de converter energia mecânica em calor ou qualquer outra forma de energia são exemplos de forças dissipativas, tais como a força de atrito, a resistência do ar, a viscosidade. Então, tudo isso são exemplos de forças dissipativas. Por exemplo, imagine que você está caindo de paraquedas, mas ainda você não ligou, não puxou a cordinha do paraquedas. O que acontece? Você vai estar caindo inconsequentemente, isso se dá devido à força gravitacional. Porém, contrário a essa força gravitacional, tem o que chamamos de força normal. Essa força normal ela é atribuída devido à resistência do ar, ou como podemos também chamar de força de atrito que está sendo empregada ali. Nessa resistência do ar, ela acaba sendo levada em consideração aí uma força mecânica, ou seja, uma força que é dissipada, uma energia que é dissipada devido ao movimento que você está em queda livre. A energia mecânica, por sua vez, ela é a soma das energias cinéticas com as energias potenciais. Quando eu falo de energia potencial, temos energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Esquematizando isso, temos de entender que a energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Lembrando que a energia potencial, tanto gravitacional como elástica. Vamos conhecer cada uma delas. A energia cinética é aquela energia associada ao movimento dos corpos. Como podemos observar,
ao descer uma rampa de skate, você vai estar em movimento. Isso é uma energia cinética. Ao chegar a um determinado alcance das bordas da pista de skate, você vai estar em estático, ou seja, você vai ter ali uma energia potencial associada à gravidade. A energia cinética ela pode ser calculada como sendo energia cinética, medida em joules, igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. E assim podemos calcular a nossa energia cinética. A energia potencial gravitacional, por sua vez, ela está associada à altura, ou seja, a posição que o corpo ocupa em relação à superfície da Terra, né? Dessa forma, a energia potencial ela pode ser calculada como sendo a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então temos aqui massa vezes gravidade vezes altura. E isso também levamos em consideração o que a própria lei de Newton nos fala, a segunda lei, né, associada aí à força gravitacional. Por exemplo, uma maçã caindo. Essa maçã caindo ela está associada a uma força de gravidade. E, dessa forma, pode ser calculada a energia potencial gravitacional associada à queda dessa maçã. A energia potencial elástica, por sua vez, ela está associada à deformação de um corpo. Ao comprimir ou esticar uma mola, né, ela vai adquirir uma energia potencial elástica. Essa energia potencial elástica, ela pode ser calculada como sendo uma constante elástica da mola, vezes a deformação da mola, que seria x ao quadrado, dividido por 2. Dessa forma, podemos calcular a energia potencial elástica. Na nossa questão 1 do nosso livro, temos que um estudante de massa de 67 kg, após se deliciar com uma barra de chocolate de 25 gramas, olhou a tabela nutricional do produto para conferir a quantidade de caloria ingerida. Dessa forma, temos aqui a nossa tabela nutricional. Ela vai nos trazer algumas informações que serão relevantes para a nossa questão. Observa que já que estamos falando de energia, temos aqui o valor energético, que é 131 quilocalorias, que nos é equivalente em energia a 551 quilojoules, né? Vejamos o que a questão nos pede em consideração a essa tabela. Se a energia fornecida pelo chocolate pudesse ser integralmente transformada em energia potencial gravitacional para utilizar a energia do alimento, o estudante deveria escalar. Dessa forma, vamos adotar a gravidade como sendo 10 metros por segundo. Dessa forma, isolando a altura, que seria representada pela letra H, temos que a energia potencial gravitacional vai ser dividida pela massa vezes a grama, já que a massa... Nossa, falei uma coisa errada aí. A grama não, é gravidade. Como a questão nos pede que a energia calórica ela seja transformada em energia potencial gravitacional, observamos que a energia potencial gravitacional ela pode ser calculada como sendo a massa vezes a gravidade vezes a altura. Como aqui neste caso queremos saber o valor da altura, temos que pegar essa massa e essa gravidade que está multiplicando e passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Dessa forma, a altura será igual a energia potencial gravitacional dividido pela massa vezes a gravidade. A energia potencial gravitacional, ao qual nos foi dada na tabela nutricional, nos diz que a energia calórica era 551 kJ. Já que estamos transformando isso em energia potencial gravitacional, temos de lembrar que o K de quilo, eles nos equivale, na física, a 10 elevado a 3. Nesse caso, então, temos aqui 551 vezes 10 elevado a 3 joules. Lembrando que esse 10 elevado a 3, ele nos resulta em 1000 unidades. A massa, por sua vez, do chocolate, ela nos é dada como sendo 67 kg. E a gravidade, como a questão nos pede para adotar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, vamos utilizar esse valor. Quando você pega esse resultado, 67 vezes 10, teremos ali um total de 670. Ao pegar 551 vezes 10 elevado a 3 e efetuando essa divisão, chegaremos no resultado de
822,4 metros, o que nos resulta na altura correspondente à energia calórica associada à tabela nutricional. Porém, a questão nos pede que se essa energia for convertida, devemos saber o que o estudante vai escalar. Analisando as alternativas, temos que, letra A, 4 lances de escada com 20 centímetros cada um. Né? Acabamos de ver que o nosso resultado chegou a 822,4 metros. Dessa forma, 4 lances de escada de 20 centímetros cada um vai nos resultar em apenas 80 centímetros, o que não corresponde à resposta que encontramos. Letra B. A Torre de Pisa, na Itália, com 55 metros de altura, também nos chega no resultado ao qual encontramos. Letra C. A barragem da usina de Itaipu, com 196 metros de altura. Obviamente não, já que não chega no resultado que encontramos. Letra D. A Torre de Burj Khalifa, em Dubai, o maior arranha-céu do mundo, com 822 metros de altura. A gente percebe que esse é o valor mais aproximado da nossa resposta que encontramos. Mas vamos comparar aqui com a nossa alternativa da letra E. O Monte Everest, na Ásia, com mais de 8.200 metros de altura. Em nenhum momento falamos de 8.200 metros. Então, a alternativa que mais se aproxima da nossa resposta encontrada é a alternativa letra D. Muito bem. Vejamos agora a nossa próxima questão. Para essa questão, peço que vocês pausem o vídeo e tentem resolver sozinhos. Em seguida, retorne aqui para que possamos resolvê-las juntos. Questão 2, agora do livro da Prova Enem, Ciência da Natureza, primeiro ano, página 93. O Grande Colisor de Hadrons, ou LHC, como é mundialmente conhecido pelas suas iniciais em inglês, foi inaugurado com grande expectativa em setembro de 2008. Ainda estava em fase de ajustes quando problemas de superaquecimento o danificaram 9 dias após ter sido inaugurado. Voltou a funcionar em novembro de 2009, atingindo sua meta de colisão de prótons acelerados em sentidos opostos, com velocidades próximas de 99% da velocidade da luz. O LHC é uma imensa e sofisticada máquina onde as partículas são aceleradas em um túnel, localizado na fronteira da França com a Suíça, que fica enterrado a 100 metros de profundidade e tem a forma de um anel com 27 km de circunferência. As partículas são aceleradas por campos elétricos e guiadas por campos magnéticos através do anel. Dessa forma, a gente pode observar que, nessa questão, ela vai nos pedir que, de acordo com o texto, durante a aceleração de partículas, ele vai ocorrer uma transformação. Que tipo de transformação seria essa? A gente pode observar que, nessa questão, está ocorrendo ali um movimento. Então, se está ocorrendo um movimento, esse movimento, como a gente viu, ele é associado a uma energia cinética. Essa energia cinética, em algum momento, ela vai ser transformada em um outro tipo de energia. Então, temos de ver qual que seria essa transformação. Analisando as alternativas, temos que alternativa letra A, cinética em energia potencial gravitacional. Seria o caso, a gente percebe que ao ligar a máquina, ela vai nos dar um exemplo de movimento. Esse movimento está associado a algum tipo de energia que está submetido a esse aparelho. Lembra-se que, já que trata de um aparelho eletrodoméstico, apesar de tudo, esse aparelho ele está relacionado com uma energia elétrica. Então, essa energia elétrica, em algum momento, ela vai ser transformada em um outro tipo de energia. Então, a nossa letra A, ela nos diz que a energia cinética será transformada em energia potencial gravitacional, o que não é exatamente o caso que queremos aqui. Letra B. A energia potencial gravitacional em energia cinética? Não, em nenhum momento falou que essa energia está submetida à energia potencial gravitacional. Letra C. Potencial elétrica em energia cinética? Sim, a gente observa que o processo de aceleração, segundo o texto, é através de campos elétricos. Então, a gente pode dizer que isso trata-se de uma conversão de energia potencial elétrica em energia cinética, o que dessa forma vai produzir velocidades ainda mais altas para a colisão desses prótons. Então, temos aqui como resultado nosso gabarito alternativa, letra C. Letra D, química e energia cinética? Obviamente não, seria um dos nossos distratores. Letra E, potencial elétrico e energia química? Também não. Ok?
Seguimos agora para a nossa próxima questão. Questão 5. Em um parque aquático, pode-se observar uma placa informativa em frente a um requisitado brinquedo, com o seguinte texto: regras de segurança para a utilização do toboágua. Para escorregar, o usuário deverá manter-se deitado na peça de saída, mantendo-se as pernas fechadas e os braços cruzados sobre o peito, aguardando a autorização do monitor. Outra regra é não tomar impulso, ou seja, se jogar na pista a fim de obter maior velocidade de descida. Isso pode levá-lo a um desequilíbrio. E a nossa terceira regra é sair da área de chegada na piscina o mais rápido possível, a fim de evitar acidentes com o próximo usuário. Temos aqui uma imagem que nos mostra um exemplo de como funciona esse toboágua. Observe que temos uma torre com altura de 28,8 metros e um comprimento de pista de 32 metros. Essas são as medidas do toboágua. A gente observa que depois de seguir as instruções 1 e 2, é importante seguir a terceira instrução, porque, desprezando o atrito e considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, o próximo usuário chegará à piscina com velocidade aproximadamente d. A gente pode observar que, para que possamos resolver essa questão, temos de levar em consideração que aqui está sendo aplicado uma energia potencial gravitacional. E essa energia potencial gravitacional está associada ao movimento, que é a energia cinética. Acabamos de conhecer que a energia potencial gravitacional ela pode ser calculada como sendo a massa vezes a gravidade vezes a altura. Elementos esses que temos aqui. E a energia cinética ela é calculada como sendo a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Podemos observar que de ambos os lados da igualdade temos o coeficiente de massa. Essa massa, então, a gente pode eliminar, já que em nenhum momento está sendo dada a massa de um determinado corpo. Associando os outros valores, aqui queremos saber qual será a velocidade aproximada. Dessa forma, de um lado da igualdade temos a gravidade vezes a altura. Então, o 2 que está dividindo do outro lado da igualdade, ele vai passar para o outro lado multiplicando, que é o inverso da divisão. E o expoente 2, que está elevado à velocidade, ele vai passar para o lado da igualdade como sendo em forma de raiz quadrada. Então, a velocidade dessa forma, ela pode ser calculada como sendo a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Dessa forma, a gravidade está sendo dada na questão, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura do toboágua, que é de 28,8 metros. Dessa forma, efetuando os cálculos, teremos que a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 576 metros por segundo. Fazendo essa configuração, a gente vai observar que essa raiz quadrada equivale a uma velocidade de 24 metros por segundo. Isso nos corresponde a alguma das alternativas? Obviamente não. Mas a gente observa que para se converter a metros por segundo para quilômetros por hora, ele deve ser efetuado uma multiplicação por 3,6. Para chegarmos a esse resultado, 24 vezes 3,6, chegaremos aqui a um resultado de uma velocidade de 86,4 km por hora, que nos dá aqui, aproximadamente, que corresponde à nossa alternativa, letra B. Então, a gente observa que a velocidade ela é um objeto importante no que se diz respeito a esse conteúdo de energia. A gente percebe que a energia ela pode ser transformada. Dessa forma, essa transformação de energia ela pode ser tanto cinética, associada ao movimento, ela pode ser potencial. Essa energia potencial, ela tanto pode ser levada em consideração a gravidade, que é a energia potencial gravitacional, ou levada em consideração também a energia elástica, ou seja, ao comprimir um elástico relacionado, por exemplo, a uma mola. Então, por hoje, ficamos por aqui. Acesse a nossa plataforma para mais conteúdos, para mais dúvidas e até a nossa próxima aula.